Sônia não lhe respondeu, abriu a porta e entrou em casa. Sentia vergonha, não sabia de quê e uma espécie de receio. A caminho da casa de Porfírio, Razumikin ia num estado de espírito particularmente alegre. Isto é formidável, meu caro, repetiu várias vezes. Estou tão contente, tão contente. Por que ele está tão contente? Pensava Raskolnikov em silêncio. Olha, é que eu não sabia que tu também eras um dos clientes da velha. E faz muito tempo que estiveste pela última vez na casa dela? Mas que tolo tão ingênuo. Se faz muito tempo. E Raskolnikov parou para refletir. Uns 3 dias antes da sua morte, eu creio. Aliás, não vou levantar os objetos neste momento. Observou com uma certa pressa e como se eles o preocupassem muito, porque tenho outra vez apenas um rublo de prata, por causa desse 3 vezes maldito delírio de ontem. Referiu-se ao delírio de uma maneira especialmente sugestiva. Bem, sim, concordou Razumi apressadamente sem saber porquê. Foi por isso que aquela vez, em parte, me chocou. Sabes uma coisa? No meio do delírio tu também falavas de umas correntes e de uns anéis. Era isso. Agora está tudo claro, claríssimo. Ah, então isso já tinha lhe ocorrido. É um homem capaz de se sacrificar por mim, e no entanto, como ele está contente em poder explicar agora que durante o delírio eu tivesse falado de correntes. Essa ideia devia estar arraigada em todos eles. Mas será que vamos encontrá-lo? Perguntou em voz alta. Vamos, respondeu Razumikin rapidamente. É um homem formidável, meu caro, tu vais ver. Um pouco tolo, quero dizer. É um homem mundano. Lá isso é, mas eu o chamo de tolo no outro sentido. É um rapaz inteligente, muito inteligente mesmo, só que tem uma maneira de pensar um pouco estranha. É desconfiado, cético, cínico. Gosta de enganar, isto é, de enganar não, mas de confundir as pessoas. É materialmente agarrado aos velhos métodos. Embora conheça o seu ofício, lá isso ele conhece. Foi ele quem descobriu no ano passado o autor daquele crime, cuja pista se perderam completamente. Ele tem muita vontade de te conhecer. Mas por que ele tem tanta vontade assim? É porque, olha, nos últimos tempos, quando tu ficaste doente, eu falava de ti a todo momento. Pois bem, ele me ouvia, e como sabia que não tinhas podido terminar o teu curso de Direito por causa de certas circunstâncias, disse, que pena, de onde eu concluí? Bem, é tudo isso e mais uma coisa. Ontem, Zameltov, olha, Rodka, ontem, quando eu estava bêbado, contei uma história para ti, quando íamos para a tua casa, e tenho medo, meu amigo, que tu exageres as coisas, está ouvindo? Mas e por quê? Talvez me considere um louco. Sim, e é possível que tenha razão. E soltou um riso forçado. Sim, isto é, ufa. Não, bem, tudo isso que eu acabo de dizer, e o resto também, era tolice e efeito da bebida. Mas por que estás te desculpando? Já estou tão farto disto tudo. Exclamou Raskolnikov exageradamente aborrecido, se bem que além de tudo estivesse em parte fingindo. Sei bem, compreendo. Podes ter certeza de que compreendo. Até tenho vergonha de falar nisso. Então, se tens vergonha, não fales. Ficaram ambos calados. Razumikin estava mais que entusiasmado e Raskolnikov reparava nisso com repugnância. O que o outro lhe disse acerca de Porfírio acabou por inquietá-lo. Precisa inspirar pena neste também, pensou empalidecendo e abatido, e com toda a naturalidade. O mais natural de tudo seria não tentar inspirar-me, controlar para não inspirar. Não controlar-me não seria natural. Bem, já veremos como as coisas andam por lá. Será que eu faço bem ou mal em ir até lá? É a própria borboleta que voa para a chama. Sinto pulsar do meu coração, sinal de que não estou agindo bem. É nesse prédio cinzento, indicou Razumikin. O mais importante de tudo é saber se Porfírio sabe que eu estive ontem no andar daquela bruxa e perguntei pelo sangue. É preciso saber isso imediatamente, no primeiro olhar, ler na cara dele assim que entrar, do contrário estou perdido, eu sei. Tu sabes uma coisa? Disse encarando Razumikin de repente sorrindo com malícia. Meu amigo, venho notando desde essa manhã que estás num estado de comoção fora do normal. É verdade ou não? Que comoção? Estás absolutamente enganado, rebateu Razumikin. Não, meu amigo, dá pra ver. Estava sentado na cadeira de uma maneira como nunca te sentas, quase na beira dela, e parecia que tinhas convulsões. Tu te remexias para um lado e para o outro, e te aborrecias tão depressa, e de repente, sem saber porquê, ficavas com uma cara derretida, até coravas, principalmente quando te convidaram para almoçar. Nada disso. Tudo isso é mentira. Por que estás me dizendo isso? Tu és tímido como um colegial, e já estás corado novamente. E tu és um porco. Mas por que ficas assim tão atrapalhado? Romeu, deixa estar que ainda hoje eu vou contar isso num certo lugar. Hahaha. Vou fazer com que mamãe ria e outra pessoa também. Ouve. Olha que isso não é brincadeira. Olha que será que ele vai fazer? Gritou finalmente Razumi, que espantado. Mas o que vais contar? Meu amigo, tu és mesmo um porco.
e tu és simplesmente um botão de rosa primaveril. Se tu soubesses como isso te cai bem, um Romeu com 10 vestas de alturas. E como te arrumaste hoje, estás um pintor. Aliás, estás um primor. Mas onde é que se viu uma coisa destas? Pois até brilhantina. Ora, deixa eu ver, baixa a cabeça. Seu porco! Raskolnikov riu com tal vontade que parecia não poder se conter, e rindo assim entraram ambos no quarto de Porfiri Petrovitch. Era isso que Raskolnikov desejava, que no quarto pudesse ouvi-los entrar rindo com um riso que se prolongava até a entrada. Nenhuma palavra ali, senão te faça em pedaços, disse Razumikin para Raskolnikov em voz baixa e furioso, puxando-lhe pelo ombro. Capítulo 5. Entraram no quarto. E ele fez isso com o aspecto de quem se esforça ao máximo por reprimir o riso. Atrás dele, com a cara completamente crispada pelo furor, vermelho como um tomate desajeitado, ia Razumikin. Tanto o seu rosto como toda a sua pessoa eram naquele momento verdadeiramente grotescos e justificavam os risos de Raskolnikov. Este, antes que tivessem dado por ele, fez uma reverência, parando no meio da sala, e ficou olhando interrogativamente para o dono da casa enquanto lhe estendia a mão, esforçando-se, no entanto, aparentemente por conter o riso. Mas mal tivera tempo de recompor a cara e murmurar alguns sons, quando de repente, como se fosse involuntariamente, tornou a fixar os olhos em Razumikin e não pôde se reprimir. O riso contido brotou tanto mais irreprimível quanto mais esforço fizera até então para se dominar. A extraordinária indignação que aquele riso cordial infundia em Razumikin comunicava à cena um caráter de franca alegria e, sobretudo, de naturalidade. Razumikin a ajudava intencionalmente. Ufa, que diabo! Exclamou iracundo, gesticulando e dando uma pancada num pequeno candeeiro sobre o qual havia um copinho de chá. Caiu tudo ao chão ruidosamente. Mas para que tanta algazarra, meus senhores? Isso significa uma perda para o Estado, exclamou Porfiri Petrovitch jovialmente. A cena se passava desta maneira. Raskolnikov, com as suas risadas, esquecera sua mão na do dono da casa, mas, consciente disso, aguardava o momento de acabar o cumprimento da maneira mais rápida e natural. Razumikin, que acabara por ficar completamente atrapalhado com a queda do candeeiro e a quebra do copo, contemplou os cacos com uma expressão sombria. Cuspiu e se afastou logo em direção à janela, onde ficou de costas para os amigos e de semblante ferozmente carregado, olhando para fora, mas sem ver nada. Porfiri Petrovitch pôs-se a rir, e ria com vontade, embora fosse evidente que era indiferente para ele ouvir uma explicação. Num canto, sentado na sua mesa, estava Zamiotov, que se levantara um pouco quando viu os visitantes entrarem e esperava, de boca aberta no sorriso, mas contemplando a cena com perplexidade até receoso, e a Raskolnikov com uma evidente curiosidade. A inesperada presença de Zamiotov causou-lhe uma desagradável impressão. Eis aqui uma coisa que deve ser tomada em conta, pensou. Queira desculpar, começou Raskolnikov fingindo-se embaraçado. Ora essa, tenho muito prazer. Os senhores entraram de uma maneira muito engraçada, mas o que? Nem ao menos quer desejar um bom dia? E Porfiri Petrovitch apontou Razumikin com um gesto. Por amor de Deus, não sei por que agiste assim comigo. A única coisa que eu fiz foi dizer a ele durante o caminho que ele parecia um Romeu, e demonstrar isso, e que eu saiba, não aconteceu mais nada. Porco, respondeu Razumikin sem se voltar. Isso quer dizer que ele tem sérias razões quando se aborrece, assim, só por uma palavrinha. Observou Porfiri rindo. Bem, tu, juiz de instrução, vão todos para o diabo que os carregue, exclamou Razumikin e de repente, pondo-se também a rir, com a cara mais alegre deste mundo, como se nada tivesse acontecido, aproximou-se de Porfiri Petrovitch. Seu gozador, vocês são todos uns imbecis. Vamos ao que interessa. Aqui está o meu amigo Rodion Romanitch Raskolnikov, o qual antes de mais nada me ouviu falar de ti e tinha muita vontade de te conhecer. E além disso, precisa falar num assunto. Olá, Zamiotov. Então estás aqui? Mas já se conhecem? Desde quando? Mais esta, pensou Raskolnikov. Zamiotov pareceu ficar um tanto perturbado, mas não muito. Nos conhecemos ontem na tua casa, disse com despreocupação. Isso significa que Deus não dorme, desde a semana passada que não fazia outra coisa senão insistir comigo para que te apresentasse a ele, Porfiri, e afinal não precisaram de mim para se conhecerem. Onde está o tabaco? Porfiri Petrovitch estava em traje caseiro, de roupa interior muito limpa e chinelos. Era um homem de uns 35 anos, de estatura um pouco abaixo da média, um tanto cheio e até com um ventre proeminente, de cara completamente rapada, sem bigode nem suíças, com o cabelo cortado rente na sua cabeça grande e redonda, que formava uma protuberância muito arredondada, sobretudo atrás do pescoço. A cara cheia, redonda e um pouco achatada era de uma cor doentia, amarela escura, mas muito viva e até risonha.
Se não fosse a expressão dos olhos de um certo brilho aquoso, cobertos por umas pestanas quase brancas, sempre em movimento como se estivesse piscando os olhos para alguém, se poderia qualificá-la de bonachona. O olhar desses olhos formava um contraste estranho com toda a sua figura, em que havia algo de feminino e transmitia uma seriedade maior do que à primeira vista se podia esperar. Assim que ouviu dizer que o visitante tinha um assunto a tratar consigo, Porfírio Petrovitch pediu-lhe imediatamente que se sentasse no divã, sentando-se ele na outra ponta e ficou olhando-o, na expectativa imediata da exposição do assunto, com uma atenção forçada e demasiada séria, que é até aborrecida e perturba na primeira vez, sobretudo a um desconhecido, e principalmente se aquilo que se tem a dizer não tem importância proporcional, em seu entender, a essa atenção demasiado grave que demonstram. Mas Raskolnikov expôs-lhe o assunto em frases breves e despreocupadas, com toda a clareza e precisão, e ficou tão satisfeito consigo mesmo que até teve tempo para reparar muito bem em Porfírio. Porfírio Petrovitch também não afastou dele o olhar nenhuma só vez durante todo o tempo. Razumikin, que se colocara em frente a eles na mesma mesa, seguia com ardor e impaciência a exposição do assunto, passando alternadamente o olhar de um para o outro, o que de certa maneira era inconveniente. Imbecil, murmurou Raskolnikov consigo mesmo. Deve participar. A polícia, respondeu Porfírio com um ar mais objetivo deste mundo, comunicando-lhe que, estando a par desse acontecimento, ou seja, desse crime, pede, por sua vez, que seja comunicado ao juiz de instrução encarregado do processo que tais e tais objetos lhe pertencem e que os deseja reaver, ou então, mas depois lhe escreverão. O pior é que, neste momento, objetou Raskolnikov, fazendo o possível para parecer inquieto, ando muito mal de dinheiro, e nem sequer essa insignificância poderia... Eu repare, só queria por agora fazer constar que esses objetos são meus e quando tiver dinheiro... Isso é indiferente, respondeu Porfírio Petrovitch, acolhendo com toda a frieza aquela declaração financeira. Além disso, se desejar, o senhor pode escrever a mim diretamente, nesse sentido, dizendo que, estando a par do caso e como esses objetos lhe pertencem, pede em papel comum, apressou-se a interrompê-lo Raskolnikov, tornando a mostrar interesse pelo aspecto financeiro do assunto. Em qualquer papel, e de repente Porfírio Petrovitch ficou olhando para ele com certo sarcasmo, pestanejou e pareceu piscar para ele os olhos, embora pudesse ter sido uma ilusão de Raskolnikov, porque foi coisa de um segundo apenas. Mas pelo menos houve alguma coisa. Raskolnikov era capaz de jurar que ele piscara os olhos. Sabia-se lá por quê. Sabe tudo. Passou-lhe pela mente num relâmpago. Desculpe ter vindo incomodá-lo por essa ninharia. Continuou um tanto apressado. Os referidos objetos valem no máximo 5 rublos, mas eu tenho uma estima especial por eles porque são recordações daqueles que os deram para mim e, francamente, quando soube daquilo, tive muito receio. Por isso ficaste tão impressionado quando eu disse ontem a Zosimov que Porfírio andava investigando quais eram os clientes da velha, disse Razumik intencionalmente. Aquilo já era insuportável. Raskolnikov não pôde se conter e assestou sobre ele os olhos fulgurantes de cólera, mas em seguida se controlou. Meu caro, pelo visto tu queres troçar de mim, disse encarando-o numa excitação habilmente fingida. Concordo que talvez eu tenha demonstrado excessiva inquietação por causa dessas velharias, mas por causa disso ninguém pode me acusar nem de egoísta nem de ambicioso, pois essas insignificâncias podem muito bem ter importância para mim. Eu te disse há pouco que esse relógio de prata, que não vale mais do que uns trocados, é a única coisa que me resta de meu pai. Podes rir de mim, mas a minha mãe é que me deu, e encarou de repente Porfírio. E se ela soubesse, apressou-se a dirigir-se a Razumikin, esforçando-se sobretudo por fazer com que sua voz tremesse. Que eu me desfiz desse relógio, garanto que teria um desgosto enorme. Mulheres. Mas não é nada disso, não foi essa a minha intenção, muito pelo contrário, gritou com amargura Razumikin. Será que eu disse isso com naturalidade? Não exagerei? Disse Raskolnikov para si mesmo. Por que eu disse isso de mulheres? Então a sua mãe veio visitá-lo? Perguntou Porfírio Petrovitch por algum motivo. Veio. E desde quando ela se encontra aqui? Desde ontem. Porfírio ficou calado como se refletisse. Os seus objetos não se encontram nesse caso e não podem ser vendidos. Continuou a dizer tranquilo e friamente. Há muito tempo que eu já o esperava aqui. E como se não tivesse dito nada, aproximou com cuidado o cinzeiro de Razumikin que deixara cair a cinza do cigarro sobre o tapete. Raskolnikov estremeceu, mas Porfírio parecia nem sequer olhar para ele de tão preocupado com o cigarro de Razumikin. O quê? Já o esperavas? Mas por acaso tu sabias que ele tinha objetos empenhados? Exclamou Razumikin. Porfírio Petrovitch encarou diretamente Raskolnikov. Os 2 objetos que lhe pertencem, o anel e o relógio, ela tinha embrulhado no papelzinho, e nesse papelzinho estava escrito seu nome, muito claro, a lápis, bem como o dia do mês em que os empenhara. É curioso como o senhor repara em tudo, disse Raskolnikov sorrindo desajeitadamente e lutando sobretudo para olhá-lo direto nos olhos, mas não pôde se conter e em seguida acrescentou. Há um momento eu imaginava que os clientes deviam ser muitos com certeza, e que devia ser muito difícil recordar-se de todos. O senhor, em compensação, tinha todos afetuosamente no pensamento e
Interrompeu-se. Estúpido, fraco, por que acrescentei isto? Pensou. Já conhecemos quase todos os clientes, de maneira que o senhor é o único que ainda não apresentou a sua reclamação. Respondeu Porfírio com uns assomos quase imperceptíveis de zombaria. Eu não estava bem de saúde. Sim, ouvi falar nisso. Me disseram também que o senhor estava muito excitado, não sei por que motivo. Neste momento parece-me que também está um pouco pálido. Nada disso, pelo contrário. Estou completamente restabelecido, disse Raskolnikov, grosseiro e hostil, mudando subitamente de tom. Fervia de cólera e não podia se conter. Vou me denunciar com esta cólera, tornou a pensar. Mas por que me martirizam? Completamente bom não está, contradisse Razumikin. Ainda ontem estava quase sem consciência, delirando. Mas pode acreditar, Porfírio, assim que ficou de pé e assim que nós saímos de lá. Nós saímos de lá. Eu e Zosimov ontem, ele se vestiu, escapou e foi não sei onde, e por lá andou quase até de madrugada. E isso no mais completo estado de delírio, te garanto. Portanto, já podes imaginar. É um caso interessante. Disseste no mais completo estado de delírio? Faz o favor de falar. E Porfírio moveu a cabeça no gesto um pouco feminino. Isso é um absurdo. Não acredite nele, se bem que não é preciso que eu lhe diga que não acredite. E Raskolnikov deixou transparecer uma ira excessiva. Mas Porfírio procedeu como se não tivesse ouvido aquelas estranhas palavras. Mas como é que tu podias sair de casa se não estivesses delirando? Insistiu Razumikin. Por que saíste? Para quê? E sobretudo, por que saíste escondido? Ora, vejamos. Será que estavas em teu perfeito juízo? Agora que o perigo já passou, posso te falar francamente. É que ontem todos me aborreceram, disse Raskolnikov, dirigindo-se a Porfírio com um sorrisinho indolente de censura, e eu saí de casa com a intenção de procurar outro quarto onde não pudessem me achar e levei a mão cheia de dinheiro. Ali está o senhor Zamiotov que viu o dinheiro. Ora, vamos ver, senhor Zamiotov. Ontem eu estava em meu perfeito juízo ou estava delirando? Vamos, decida sobre esta questão. Naquele momento de boa vontade, ele teria estrangulado Zamiotov. O seu olhar e o seu silêncio desagradaram-lhe completamente. Em meu entender, o senhor falava muito sensatamente, até com malícia, apenas estava muito excitado, opinou secamente Zamiotov. Mas hoje Nikodim Fomitch me informou, interveio Porfírio Petrovitch, que ontem, já bastante tarde, o encontrou na casa de certo funcionário atropelado por um carro. Isso mesmo, a propósito desse funcionário, interpôs Razumikin. Só isto bastaria. Não te portaste lá como um tolo? Deste à viúva tudo o que tinhas contigo para o enterro, porque está bem, se querias socorrê-la, podias ter lhe dado 15 rublos, 20 rublos, mas ficando ao menos com 3 para ti, mas tu, Zaz, entregaste nada mais, nada menos do que 25 rublos a ela. Mas tu não sabes que é possível que eu tenha encontrado um tesouro? Foi por isso que ontem me mostrei tão liberal. Olha, o senhor Zamiotov sabe que eu encontrei um tesouro. Mas, desculpe, disse encarando Porfírio de lábios trêmulos, há meia hora que estamos entretidos com tolices, estamos aborrecendo o senhor, não é verdade? Nada disso, pelo contrário. Se soubesse como me interessa. É curioso vê-lo e ouvi-lo, e confesso, congratulo-me muito porque resolveu, finalmente, a reclamar. Mas sirva-nos ao menos um pouco de chá. Estamos com a garganta seca, exclamou Razumikin. Ótima ideia. Vamos te fazer companhia. Mas não queres também alguma coisa de mais substancial antes do chá? Claro que sim. Porfírio Petrovitch afastou-se para pedir o chá. As ideias entrechocavam-se num redemoinho no cérebro de Raskolnikov. Estava terrivelmente excitado. O mais importante é que não procure se esconder e não ande por portas transversais. E por que, se não me conhecias, falaste de mim com Nikodim Fomitch? Pelo visto, nem sequer pretendem ocultar que me seguiam como cães de caça. E com que franqueza me cospem na cara. E tremia de raiva. Pois bem, bastam de uma vez e não fiquem brincando como gato e rato. Isso não é delicado. Porfírio Petrovitch, olha que eu posso não consentir. Vou levantar e dizer toda a verdade na sua cara, a verdade toda, e verão como desprezo a todos. Respirava precipitadamente. Mas se isso tudo fosse uma ilusão minha, se tudo isso fosse uma simples miragem, e eu estivesse enganado, e me enfurecesse pela minha inexperiência, e não soubesse sequer desempenhar o meu ignóbil papel, pode ser que tudo isso não seja intencional. Todas as suas palavras são vulgares, mas querem dizer alguma coisa. Tudo isso se pode dizer sempre, mas no entanto alguma coisa. Por que disse diretamente ela? Por que Zamiotov acrescentou que eu falara com malícia? Por que falaram nesse tom? Aí é que está o tom. Ora, vejamos, Razumikin. Por que ele não acha chocante nada disto? Não há nada que choque a esse simplório. Outra vez a febre. Foi realidade ou não o piscar de olhos que há pouco Porfírio me deu? Mas seria verdadeiramente absurdo que ele me piscasse os olhos? Serão os nervos ou querem me irritar, me exasperar? Será que tudo isso é uma miragem ou realmente sabem? Até Zamiotov se mostra insolente. Mostra-se insolente, Zamiotov?
Pergunta. Zamiotov passou a noite apreensivo. Eu nem calculava que seria assim. Ele está aqui como em sua causa, e é a primeira vez que eu venho. Porfírio não o considera como uma visita. Senta-se voltando-lhe as costas. Os dois se entendem, os dois. É óbvio que se entendem a meu respeito. Devem estar falando de mim quando nós chegamos. Devem saber do caso do andar. Ah, quanto eu daria para saber agora mesmo. Quando eu disse que saíra de casa com a intenção de procurar um quarto, eles não disseram nada. Foi uma bela ideia eu ter falado no quarto. Pode vir a ser útil. Aderirá com 1000 diabos. Esse sujeito está informado de tudo que se passou ontem à noite. Da chegada da minha mãe, não sabia. Então aquela bruxa tinha anotado a data a lápis. Mentira, essa eu não engulo. Nada disso é realidade também, é pura ilusão. Não, vocês tomam tudo isso como fatos. Mas isso do quarto não é um fato, é delírio. Eu sei o que vou lhes dizer. Será que sabem alguma coisa a respeito do quarto? Não sairei daqui sem averiguar isso. Mas por que eu vim? Vejamos, será um fato também eu estar aborrecido agora? E como estou excitado. Embora isso talvez não me caia mal, faço o papel de doente. Vais me provocar, vais me fazer perder a cabeça. Por que eu viria? Tudo isso passou no relâmpago pela sua mente. Porfírio Petrovitch voltou passado um segundo. De repente pareceu ficar alvoroçado. Olha, meu amigo, desde a tua festa de ontem que a minha cabeça ainda me sinto tonto. Começou num tom completamente diferente, dirigindo-se a Razumikin. O quê? A reunião estava boa? Casualmente tive que sair no ponto mais interessante. Quem é que levou a melhor? Ninguém, naturalmente. Discutir as eternas questões exaltaram-se. Imagina a Ródica, o que chegar a discutir, se o crime existe ou não. Fartaram-se de dizer bobagens. E o que tem isso de extraordinário? É uma questão social vulgar, respondeu Raskolnikov com um ar distraído. Não foi assim que eles puseram a questão, observou Porfírio. É verdade, concordou logo Razumikin, atrapalhando-se e exaltando-se conforme seu costume. Olha, Ródica, primeiro escuta e depois dá a tua opinião. Gostaria que o fizesses. Ontem eu estava numa ansiedade à tua espera, tinha prometido a eles que tu irias. A coisa começou pelo ponto de vista dos socialistas, já se sabe qual é. O crime é um protesto contra a anormalidade do regime social. Isso e só isso, e é desnecessário procurar outras causas. Acabou-se. Mentira! Exclamou Porfírio Petrovitch. Era notório que estava entusiasmado e sorria a cada instante olhando para Razumikin. Mentira! Vou te mostrar os livros. Segundo eles, todos os crimes se devem a um ambiente insalubre e nada mais. Frase magnífica. De onde se deduz que, se a sociedade estivesse normalmente constituída, então acabariam todos os crimes, visto que já não haveria contra o que protestar e todos passariam instantaneamente a ser inocentes. Quanto à natureza, não a leva em consideração. Puseram-na no olho da rua, não tolera a natureza. Para eles, não é a natureza que, desenvolvendo-se de um modo histórico viva até o fim, acabará por se transformar ela mesma numa sociedade normal, mas pelo contrário, será o sistema social, que brotando de alguma cabeça matemática, procederá em seguida a estruturar toda a humanidade e num abrir e fechar de olhos, a tornará justa e inocente mais depressa do que qualquer processo vivo, sem seguir nenhum caminho histórico e natural. Por isso eles sentem instintivamente a aversão pela história. Nela só se encontra monstruosidade e estupidez, colocam todas as culpas em cima da estupidez, e por isso também não há um processo vital da vida. Não querem nada com a alma viva. A alma viva da vida tem exigências. A alma viva não obedece mecanicamente. A alma viva é suspeita. A alma viva é retrógrada. E embora cheire a mortos, eles podem construir com a alma de borracha, que não será viva nem terá vontade. Será uma escrava e não se revoltará. E chegam ao ponto de idealizar um simples amontoado de tijolos, sim, a distribuição de corredores e quartos do falanstério. O falanstério está pronto, mas a vossa natureza não está preparada para um falanstério. Anseie pela vida. O processo vital ainda não terminou, ainda é cedo para a cova. É simplesmente impossível saltar com a lógica por cima da natureza. A lógica pressupõe 3 casos, ao passo que há milhões deles, pois façam tábua rasa desses milhões e reduzam tudo ao simples problema do conforto. Essa é a solução mais fácil do enigma, de uma clareza sedutora, e evita o incômodo de pensar, porque o essencial é isto, não ter que pensar. Todos os mistérios da vida podem ser compendiados em 2 folhas de papel impressa. Pronto, enlouqueceu? É preciso botar a mão nele, gracejou Porfírio. Imagine 6 pessoas metidas no quarto e, além disso, previamente encharcadas em álcool. Já pode fazer uma ideia. Não, meu amigo, tu mentes. O meio significa muito na criminalidade. Isso eu te afirmo. Eu também sei que influi muito, mas me diz, um quarentão desonra uma menina de 10 anos. Foi o meio que o induziu a isso? Sim, no estrito sentido da palavra, pode-se dizer que foi o meio. Observou Porfírio com uma grave firmeza. Pode-se explicar o crime em grande parte pela menina e em grande parte também pelo meio. Razumikin ficou furioso. Bem, pois se quiseres eu te demonstrarei. Disse entusiasmando-se que se tu tens as pestanas brancas é simplesmente porque Ivan o Grande tinha 35 braças de estatura
e demonstrarei de um modo claro, exato, progressivo e até com seus laivos de liberalismo. Vamos? Queres apostar? Aposto. Venho daí essa demonstração. Irra! Ele não faz outra coisa senão jogar com as palavras. Que diabo! Exclamou Razumikin fora de si e saltou da cadeira gesticulando. Vale a pena falar contigo? Faz isso tudo intencionalmente. Tu ainda não conheces Rodka. Ontem ele se pôs ao lado dele só para gozá-los. E as coisas que ele disse ontem, meu Deus. E todos estão satisfeitos de ouvi-lo. E é capaz de continuar com a gracinha durante as 2 semanas. No ano passado eu quis nos convencer de que por certos motivos ia se tornar frade e nos levou 2 meses nessa convicção. Há pouco resolveu vir com a história de que ia se casar e que já estava tudo pronto para o casamento. Até mandou fazer um terno novo. Nós já tínhamos começado a lhe dar os parabéns. Pois bem, era tudo mentira. Nem sequer a noiva existia. Era tudo chalaça. Mentira, mandei fazer o terno antes. Foi precisamente o terno novo que me sugeriu a ideia dessa brincadeira. E afinal de contas, por que o senhor é tão brincalhão? Perguntou Raskolnikov com naturalidade. Mas pensava que eu não era? Deixe estar que também há de cair na minha rede. Não, olhe, vou lhe dizer toda a verdade. A propósito de todas essas questões de crime, o meio, a menina, me veio agora à memória, aliás, isso sempre me interessou, um artigo seu, acerca do crime, ou alguma coisa do gênero, não me lembro bem do título. Tive a satisfação de lê-lo há 2 meses na Palavra Periódica. Um artigo meu na Palavra Periódica? Perguntou Raskolnikov assombrado. De fato, há coisa de 1 ano, ao deixar a universidade, escrevi um artigo a propósito de um livro, mas levei-o à Palavra Semanal e não à Periódica, pois foi parar na Periódica. Mas a Palavra Semanal havia deixado de publicar e o meu artigo ficou inédito. É verdade, mas quando parou de publicar, a Palavra Semanal fundiu-se com a Palavra Periódica. Foi por isso que o seu artigo foi publicado há 2 meses na Palavra Periódica. Mas não sabia disso? Efetivamente, Raskolnikov não sabia de nada. É que poderia reclamar o pagamento do artigo. Curioso o seu caráter. Tem uma vida tão solitária que nem sequer vê as coisas que lhe dizem respeito mais diretamente. É um fato positivo. Bravo, Rodka, eu também não sabia, exclamou Razumikin. Ainda hoje vou passar por um gabinete de leitura para pedir um número. Muito comuns nas Europas, gabinetes de leitura, na Europa do século XIX. Os gabinetes de leitura eram abertos ao público que, mediante pagamento, ali podiam ler periódicos e livros. De 2 meses atrás? Mas que número? Não faz mal, vou procurar. Bela partida. E não dizia uma palavra. Mas como é que soube que o artigo era meu? Eu só assino com as iniciais. Por casualidade há apenas uns dias. Foi pelo diretor, é meu amigo. Fiquei muito interessado. Eu analisava, lembro-me, o estado psicológico de um criminoso no momento de cometer um crime. Isso mesmo, e afirmava que o ato de cometer o crime era sempre acompanhado de um estado mórbido, muito original. Mas, se bem que não foi esta a parte do seu artigo que mais me interessou, mas sim algumas ideias que expunha no final. É pena, de uma maneira pouco clara, sob a forma de alusões. Em resumo, se recorda, havia lá uma certa alusão ao fato de existirem no mundo alguns indivíduos que poderiam, isto é, não se trata de poderem, mas que teriam completo direito de cometerem toda espécie de atos desonestos e de crimes, e para os quais a lei não existisse. Raskolnikov sorriu perante aquela forçada e laboriosa explicação da sua teoria. Como? Mas o que é isso? O direito ao crime? Mas não por culpa do ambiente deletério? Perguntou Razumikin, um pouco assustado. Não é nada disso, respondeu-lhe Porfírio. O cerne da questão está em que, no seu artigo, o senhor divide os homens em ordinários e extraordinários. Os homens vulgares deviam viver na obediência e não ter direito a infringir as leis, pelo próprio fato de serem vulgares. Mas os extraordinários teriam direito a cometer toda espécie de crimes e a infringir as leis de todas as maneiras pelo próprio fato de serem extraordinários. Se não estou enganado, parece-me que era isso que o senhor dizia. Mas que é isso? Não pode ser, resmungou Razumikin perplexo. Raskolnikov tornou a sorrir. Compreendia finalmente do que se tratava e por que queriam fazê-lo falar. Lembrava-se do seu artigo. Decidiu aceitar o desafio. Não era precisamente isso que eu dizia, declarou com simplicidade em voz alta. Se bem que reconheço, o senhor expôs a minha ideia quase fielmente, e se quiser até com absoluta fidelidade. Parecia que lhe agradava reconhecer essa fidelidade absoluta. A diferença é que eu nem de longe afirmava que os homens extraordinários sejam obrigados ou tenham infalivelmente de cometer todo gênero de atos desonestos, segundo o senhor diz. Parece-me até que a censura não o teria deixado passar. Eu me limitava simplesmente a insinuar que os indivíduos extraordinários tinham direito, claro que não direito oficial, a autorizar sua consciência a saltar por cima de certos obstáculos e unicamente nos casos em que a execução do seu desígnio, às vezes salvador talvez para a humanidade, assim o exigisse. O senhor entendeu por bem me dizer que o meu artigo não estava claro. Eu estou disposto a explicá-lo até onde puder. É provável que eu não me engane supondo que é esse o seu desejo. A meu ver, se as descobertas de Kepler e de Newton em consequência de certos acontecimentos não tivessem chegado ao conhecimento dos homens de outra maneira, senão mediante o sacrifício da vida de 1, 10, 100 ou mais homens que se opusessem a essas
descoberta ou se atravessassem no seu caminho como obstáculos, Newton então teria direito, aliás, teria tido o direito e até o dever de eliminar esses 10 ou esses 100 homens, a fim de que as suas descobertas chegassem ao conhecimento de toda a humanidade. Disso não se conclui, no entanto, de maneira alguma, que Newton tivesse qualquer direito de assassinar quem muito bem lhe aparecesse à toa, nem de todos os dias roubarem a praça pública. Lembro-me também de que no meu artigo eu desenvolvi a teoria de que todos, digamos, por exemplo, os legisladores e os fundadores da humanidade, começando pelos mais antigos e continuando por Licurgo, Solon, Maomé, Napoleão, etc., todos desde o primeiro até o último tinham sido criminosos, se mais não fosse porque ao promulgarem leis novas aboliam as antigas, tidas por sagradas pela sociedade e pelos antepassados, e certamente que não se teriam detido perante o sangue, sempre que isto, derramado às vezes com toda inocência e virtude em defesa das velhas leis, pudesse lhes ser útil. Também é significativo que a maior parte desses benfeitores e fundadores da humanidade fossem uns sanguinários especialmente ferozes. Em resumo, eu concluía daqui que todos os indivíduos, não só os grandes, como também aqueles que se afastam um pouco da vulgaridade, isto é, aqueles que são capazes de dizer qualquer coisa de novo, teriam obrigação pela sua própria natureza de serem infalivelmente criminosos, em maior ou menor grau, naturalmente. De outro modo, seria difícil sair da vulgaridade, e eles não podem se conformar e ficar nela, até por sua natureza e, a meu ver, têm obrigação de não se conformarem. Em resumo, como o senhor vê até aqui, isso não tem nada de particularmente novo. Isso já se imprimiu e foi lido milhares de vezes. No que diz respeito à distinção entre homens vulgares e extraordinários, concordem que é um tanto arbitrária, mas eu não citava números exatos. Eu só tenho fé na minha teoria essencial, que é aquela que diz concretamente que os indivíduos se dividem, segundo a lei da natureza, em duas categorias. A inferior, dos vulgares, isto é, se me permite a expressão, a material, que unicamente é proveitosa para a procriação da espécie, e a dos indivíduos que possuem o dom ou a inteligência para dizerem no seu meio uma palavra nova. É claro que as subdivisões são infinitas, mas os traços diferenciais de ambas as categorias são bem nítidos. A primeira categoria, ou seja, a matéria, falando em termos gerais, é formada por indivíduos conservadores por natureza, disciplinados que vivem na obediência e gostam de viver nela. Ao meu ver, eles têm a obrigação de ser obedientes, por ser esse o seu destino e por não ter de maneira nenhuma para eles nada de humilhante. A segunda categoria é composta por aqueles que infringem as leis, os destruidores e os propensos a isso, a julgar pelas suas qualidades. Os crimes destes são naturalmente relativos e muito diferentes, mas sua maior parte exigem, segundo os mais diversos métodos, a destruição do presente em nome de qualquer coisa melhor. Mas se necessitarem, para bem da sua teoria, saltar ainda que seja por cima de um cadáver, por cima do sangue, então no seu íntimo, na sua consciência, eles podem, em minha opinião, conceder a si próprios a autorização para saltarem por cima do sangue, atendendo unicamente à teoria e ao seu conteúdo, repare bem. E é só nesse sentido que eu falo no meu artigo do seu direito ao crime. Lembre-se, o senhor, de que partimos de uma questão jurídica. Embora no fim de contas não haja razão nenhuma para se assustar, quase nunca a massa reconhece esse direito deles e até os castiga e os manda enforcar, mais ou menos. E assim, com absoluta justiça, cumpre o seu destino conservador, o que não é obstáculo para que nas gerações seguintes essa mesma massa erga os castigados sobre pedestais e se curve diante deles, mais ou menos. A primeira categoria é sempre a verdadeira, dominadora. A segunda é a futura dominadora. Os primeiros conservam o mundo e multiplicam-no matematicamente. Os segundos o movem e o conduzem para sua finalidade. Tanto uns como outros têm feito o direito de existir. Em resumo, para mim, todos têm o mesmo direito. E vive la guerre éternelle, até a Nova Jerusalém, naturalmente. Viva a guerra eterna, em francês no original, éternelle, não é isso? Viva la guerre éternelle, até a Nova Jerusalém, naturalmente. Viva a guerra original, eterna, perdão, em francês no original, estou confundindo aqui. Mas o Senhor, apesar de tudo, crê na Nova Jerusalém? Creio, acrescentou firmemente Raskolnikov. E quando disse isso, e durante toda a sua explicação estava com os olhos fixos no chão, depois de ter escolhido o ponto do tapete. E acredita em Deus? Desculpe a curiosidade. Acredito, respondeu Raskolnikov, erguendo os olhos para Porfírio. E na ressurreição de Lázaro, acredita? Creio. Mas qual é o propósito de tudo isso? Literalmente, acredita? Literalmente. Então, era só por curiosidade. Desculpe, mas me dê licença, voltando ao assunto. Nem sempre esses homens extraordinários são castigados. Alguns, pelo contrário. São festejados em vida? Sim, é verdade. Alguns chegam a triunfar na vida. E então, eles começam também a atormentar os outros? Se for necessário, sim. E repare, é isso que acontece na maior parte das vezes. A sua observação foi muito precisa. Muito obrigado. Mas me diga uma coisa, em que se diferencia esses homens extraordinários dos vulgares? Pelo nascimento ou por algum sinal especial? Parece-me que seria necessário mais exatidão. Por assim dizer, mais distinção no exterior. Desculpe em mim a natural inquietação de um homem prático e bem-intencionado, mas não seria possível, por exemplo, que usassem um traje especial, algum distintivo, alguma insígnia, qualquer coisa, enfim, que os desse a conhecer? Porque há de concordar, no caso de um engano,
e de algum indivíduo se julgar pertencente a qualquer dessas categorias, pertencendo a outra, e começar a eliminar toda espécie de obstáculos, como o Senhor disse, numa expressão muito feliz, que sucederia então? Isso acontece com muita frequência. A observação que acabo de fazer ainda é mais aguda do que a anterior. Obrigado. Não tem de quê, mas não se esqueça de que esse engano só é possível em indivíduos de primeira categoria, isto é, em indivíduos vulgares, segundo talvez muito impropriamente eu os designo. Apesar da sua propensão inata para a obediência, por alguma travessura da natureza do que nenhuma vaca está livre, muitos deles se imaginam seres avançados, destruidores, e correm atrás da palavra nova, e isso com absoluta sinceridade. Na realidade, e com muita frequência, não sabe distinguir os novos e até os olham com desdém, como a pessoas atrasadas e que pensam baixamente. Mas, a meu ver, isso não é motivo sério para inquietação, e o Senhor verdadeiramente não deve sentir a menor inquietação, pois esses indivíduos nunca vão longe. Sem dúvida que poderiam ser castigados uma vez pela sua presunção, a fim de lhes recordar qual é o seu lugar. Mas para isso nem sequer é preciso incomodar o algoz. São eles mesmos que se flagelam, porque possuem uma elevada moralidade. Alguns se prestam mutuamente esse serviço a outros, e outros se açoitam com suas próprias mãos. Além disso, se impõem diversas penitências públicas, o que é belo e edificante, e em suma, o Senhor não deve sentir a menor inquietação. Esta é a regra. Muito bem, pelo menos, a esse respeito, tranquiliza-me um pouco. Mas veja outra coisa, pode me dizer se são muitas essas pessoas que têm direito a assassinar os seus semelhantes, se são muitos esses homens extraordinários? Desde já eu estou disposto a me curvar perante eles, mas há de concordar comigo que causa um certo arrepio pensar que podem ser muitos. Não se assuste também por causa disso, continuou Raskolnikov no mesmo tom. De maneira geral, indivíduos com ideias novas, inclusive de algum modo capazes de dizerem algo novo, nascem pouquíssimos, são de uma escassez verdadeiramente estranha. A única coisa certa é que a ordem da geração dos indivíduos de todas essas categorias e divisões deve estar fixamente marcada e definida por alguma lei natural. Esta lei, claro, até agora é desconhecida para nós, mas eu creio que existe e que, portanto, poderemos chegar a conhecê-la. A enorme massa de indivíduos, a matéria, veio ao mundo apenas para finalmente, por meio de algum esforço, em virtude de algum processo até agora ignorado e mercê de algum cruzamento de raças e de espécies, engendrar e trazer ao mundo, ainda que seja só na proporção de 1 por 1000, um homem verdadeiramente independente. E com uma independência superior, talvez só nasça neste mundo um indivíduo a cada 10 mil, isto por alto, naturalmente. E com uma independência ainda maior, só um a cada 100 mil. Homens geniais surgem um entre milhões, e os grandes gênios, os fundadores da humanidade, talvez ao longo de muitos milhões de seres sobre a Terra. Em resumo, eu não pude ver a retorta em que tudo isso se prepara. Mas não há dúvida de que deve haver uma determinada lei, e isso não pode ser obra do acaso. Mas os dois estão de brincadeira ou quê? Exclamou finalmente Razumik. Estão troçando mutuamente, fingindo-se se elogiarem? Sentaram-se aí para troçar um do outro? Falas a sério, Rodka? Em silêncio, Raskolnikov ergueu para ele o seu pálido rosto quase lúgubre e não respondeu nada. E pareceu estranho Razumik em aquela cara tranquila e triste, e ao mesmo tempo a cara franca, provocante, irritada e severa de Porfírio. Bem, meu amigo, se isso é a sério, então não há dúvida nenhuma que tu tens razão quando dizes que nada disso é novo e que é parecido com aquilo que já lemos e escutamos 1000 vezes. Mas o que de fato é original em tudo isso, e positivamente pertence a ti, com horror eu vejo, tu chegares a dizer que se pode em consciência derramar sangue, conscientemente, e me desculpa, mas até com certo fanatismo. É possível que a ideia principal do teu artigo se resuma a isso, mas essa autorização para derramar sangue conscientemente, isso a meu ver é mais feroz do que a decisão oficial e legal de verter sangue. Perfeitamente é mais feroz, concordou Porfírio. Não, nisso tu vais demasiado longe, isso é um erro. Eu vou ler, tu exageras. Não é possível que tu penses assim. Eu vou ler. No artigo não há nada disso, apenas insinuações, declarou Raskolnikov. Pessoal, vou parar por aqui na página 290 do livro. Na próxima leitura eu vou tentar chegar à página 310, tá bom? Meu muito obrigado a todos, até a próxima e falou!